Mas aí vamos pensar agora em termos de projetos, né? Desde que a academia ela foi criada até o presente momento, quais são as atividades culturais, ações e projetos que ela vem encabeçando? Como a nossa visão é muito ampla, porque a gente não tem só cordelistas, a gente não tem só escritores romancistas, a gente não tem só... Tá entendendo? A gente tem toda uma amplidão disso, né? Então, nosso projeto é fazer o que muita gente diz que é interessante, importante e não tem como fazer. Porque o poder público muitas vezes tem outras... Muitas vezes não, normalmente o poder público tem outras prioridades, né? E aí a academia, enquanto instituição, ela tem esse poder de promover alguns projetos que só o poder público faria isso, mas tem outras prioridades, que uma escola poderia fazer, mas tem outras prioridades, e aí fica solto. E a gente decidiu, enquanto entidade, pegar essas ideias, não é, que são necessárias na nossa região e fazer. Por exemplo, as fachadas históricas, os casarões históricos, não é? A nossa ideia é, os municípios da nossa região, mesmo não sendo municípios muito antigos, mas tem casarões antigos, casarões que fizeram parte da vida histórica dos municípios, e que isso vai com o tempo, vai sendo passado, isso é a lei natural das coisas, e vão derrubando, vão demolindo para fazer pontos comerciais. Normalmente nos centros da cidade são pontos comerciais, e nós decidimos que a academia deveria dizer alguma coisa com relação a isso. E aí partimos com o projeto Fachadas Históricas, né? Tá lá a casa, a fachada, você olha na rua, tem uma única casa com a fachada histórica, porque as outras já foram todas demolidas. Então a gente vai lá e condecora aquela casa com a placa, né? A gente sabe que essa placa não impede que alguém chegue e faça a demolição, mas pelo menos a academia tem a consciência de que não fez tudo o que não resolveu, não solucionou, mas fez o que podia. Porque também é uma entidade que não tem poder máximo de proibir, mas inibe pelo menos, né? Porque essa placa está dizendo que o casarão foi condecorado de alguma maneira, que ele fez parte da história de alguma maneira. Então isso devia ser respeitado. Cabe ao nosso povo, enquanto cidadão comuns, entender que aquela casa foi condecorada e não deve ser demolida porque faz parte de uma história, de um passado, né, normalmente glorioso, né? Temos também os projetos de leitura, que eu costumo dizer, enquanto professor, que a leitura ainda é o caminho que a educação, que vai salvar a educação, é a leitura. E aí acreditar nisso e não fazer nada nesse sentido, eu acho que não é interessante. A gente tinha que fazer alguma coisa para salvar, né? E aí conseguimos, vi essa ideia, achei interessante, a geladeira, a literatura, a biblioteca itinerante a partir de geladeiras, né? A geladeira num espaço público. Eu quero ressaltar, o primeiro ponto foi o hospital ali, Loyola de Alencar, em Araripe. Está lá a geladeira, toda organizadazinha, com as insígnias da academia, e dentro os livros, né, os depoimentos que a gente tem é de que está sendo importante, que estão lendo, que estão usando, né? Então, assim, seria itinerante. A ideia era ser itinerante, passar um período no hospital e depois passar para outros pontos. E a gente tá entendendo que é melhor deixar lá, porque estão utilizando tão bem que tirar seria um prejuízo. Então vamos conseguir outras unidades para outros pontos, mas mantendo essa primeira unidade nesse primeiro ponto, que é o Hospital Loyola de Alencar.